Ainda falando de economia, gente, mas trazendo o assunto da economia para dentro do nosso quintal aqui no Brasil, durante o discurso de posse no Congresso, o presidente Lula voltou a criticar o teto de gastos. Ele chamou o limite de despesas de estupidez e disse que vai revogar essa medida, ou seja, que vai anular essa medida. Então, para a gente falar desse assunto tão importante, nós temos aqui convidados, 3 nomes da área econômica do país e que eu já começo agradecendo a gentileza da fala conosco. Estamos, então, com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também ex-presidente do Banco Central e ex-presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e também o economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER e ex-secretário do Ministério da Fazenda, ou seja, aquele peso intelectual aqui na sua tela da CNN. Bem-vindos, bom dia a todos. Eu começo aqui o nosso assunto com quem está mais pertinho de mim na tela, com o ex-ministro Henrique Meirelles. Ministro, como estamos falando do teto de gastos, já quero começar ouvindo, porque o senhor foi um dos responsáveis pela regra do teto de gastos durante o governo de Michel Temer. Na sua opinião, então, o que representa essa anulação, essa revogação da medida e a maneira como Luiz Inácio Lula da Silva se refere à criação do teto de gastos? Olha, ele tem declarado e tomado já algumas medidas no sentido de seguir uma política econômica onde ele acredita que o aumento dos gastos públicos, a intervenção nas estatais, etc., é que vai impulsionar o crescimento. Isto é, na medida em que o governo gaste mais, isso gera maior crescimento no país, que por sua vez gera maior arrecadação, que por sua vez gera maior, portanto, equilíbrio e que vai gerar mais crescimento, etc. Muito bem. A experiência mostra que não é o que tem acontecido, por razões muito óbvias. Não é? Isso foi feito, por exemplo, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e o que aconteceu foi um aumento da dívida pública, um aumento do déficit, uma queda da confiança, em consequência, uma queda dos investimentos no processo econômico, e, em consequência disso, nós entramos numa recessão. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em maio de 2016, nós tínhamos tido, de junho de 2015 a maio de 2016, uma queda de PIB de 5,2%. No momento em que foi instituído o teto de gastos, nos 12 meses que começaram em janeiro de 17 e terminaram em dezembro, naqueles 12 meses, o Brasil cresceu 2,2%. Isto é, saiu de uma recessão de 5,2%, cresceu 2,2%. Isso mostra que o que gera emprego, na realidade, é o investimento privado, são as questões geradas pelo aumento da confiança e o aumento, portanto, da criação de emprego. Não é só pelo que ele chama de mercado, né? Pejorativamente, como se fosse meia dúzia de pessoas da Faria Lima. Não, o padeiro lá da cidade do interior de Pernambuco é mercado, porque se ele acredita que a economia vai crescer, ele compra um forno novo, ele contrata funcionário. Se ele acha que a venda de pães vai cair, ele faz o contrário. Em resumo, dentro de uma visão de governo, no entanto, que é a que ele está agora acreditando neste momento, não foi o que ele fez no primeiro governo dele, no primeiro mandato, principalmente. No momento em que ele acredita que a expansão do gasto público é o que vai gerar crescimento, apesar de que todas as evidências dizem o contrário, ele tem que achar totalmente errado o teto de gastos. O teto de gastos visa impedir exatamente o descontrole das contas públicas. Ele acredita que o aumento indiscriminado dos gastos públicos é o que vai levar a crescimento, renda e etc., apesar de todas as evidências históricas em contrário. Então, nesse aspecto, é natural que ele ache que isso é um impeditivo
às ações dele, ao crescimento, na medida que ele quer gastar mais, ele quer tentar impulsionar o crescimento simplesmente aumentando despesas. Eu acho que a solução seria completamente diferente. A solução seria fazer, sim, um aumento de despesas necessárias e, ao mesmo tempo, cortar despesas desnecessárias. Uma série de companhias que perderam a finalidade, benefícios, inclusive tributários, que já não se justificam mais, e benefícios de toda ordem, de despesas, etc., deveria cortar essas despesas para aumentar as despesas necessárias. Portanto, é um resumo do que eu acho. Agora, finalmente, só para colocar isso de uma maneira sintética, evidentemente, se ele acredita que expandir as contas públicas é o que vai gerar crescimento e aumentar a dívida pública, aumentar as despesas, não tem problema, coisa que a evidência mostra o contrário, evidentemente o teto de gastos é uma coisa que só atrapalha. Não é? Evidentemente que está se chegando o momento, pode-se fazer um pequeno ajuste no teto de gastos, mas sempre relacionado à despesa, que é o que o governo controla. O governo não controla a receita pública, não controla crescimento. O que ele pode controlar é despesa e o resto vir como consequência de uma boa política econômica. Basicamente... Opa, Desculpe, ministro, lhe interrompi, mas era bem o finzinho da sua fala. Desculpe a deselegância. Olha, eu tenho muitos questionamentos para poder compartilhar com vocês, aproveitando a presença de todos. E acabou de sair uma informação, hein? Agora 11 horas e 40 minutos, seguimos ao vivo, a respeito das revogações do novo governo e revogações que dizem respeito à economia. Porque houve um despacho agora há pouco do presidente da República revogando o assunto, por exemplo, de privatização. Então, Lula revogou o processo de privatização de 8 estatais, incluindo Correios e Petrobras, que é o que a gente já vem anunciando desde cedo, mas agora, de fato, colocado em prática oficialmente. Deixa eu compartilhar, então, esse assunto com o também ex-presidente do Banco Central, ex-presidente do BNDES, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, de um governo que já inicia, Luiz Carlos, com essas revogações, incluindo privatizações. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre a questão das privatizações, porque como presidente do BNDES, no governo Fernando Henrique, uma das minhas responsabilidades mais importantes foi levar adiante um programa de privatização que tinha se iniciado quando o Fernando Henrique era ministro do presidente Itamar Franco. E foi um período de muitas privatizações, de novas áreas, né? E hoje, evidente, o presidente está querendo marcar o mandato dele com linhas muito fortes do pensamento do PT, né? Principalmente do pensamento econômico, e essa medida hoje é uma medida inócua, porque você olha a lista das estatais, tirando a Petrobras, não tem mais nenhuma grande estatal que veio da época do Getúlio Vargas, né, que é um marco histórico no Brasil, aliás, um marco positivo, de que quando o Brasil era muito pobre, dependia de exportação de café, o Estado, como agente econômico, foi muito importante para a nossa industrialização. No governo do Fernando Henrique, quando ele era ministro e presidente, o que se tinha era uma leitura de que esta época do Getúlio Vargas, que tinha tido a sua importância, não fazia mais sentido, certo? Por várias razões. Uma delas é que o governo já vinha tendo dificuldade de manter os seus programas mais sociais e não tinha recursos para poder continuar com investimento em estradas, saneamento básico e outros setores importantes da economia. Então, eu entendo esse decreto do presidente Lula como um decreto para marcar uma posição política que ele tem todo o direito, faz parte da ideologia dele, do PT, mas do ponto de vista objetivo, tirando a Petrobras, e mesmo na Petrobras, o que foi relevante no governo Fernando Henrique
foi a retirada do monopólio da Petrobras. Hoje a Petrobras não é monopolista, é importante, mas todas as grandes empresas de energia estão aqui no Brasil. Então é uma medida do ponto de vista político, isso não agrega nada, né? Um outro comentário que eu queria fazer, complementando o ministro Meirelles, é o seguinte: a grande dificuldade dos analistas hoje é entender qual vai ser a dinâmica ou qual vai ser a linha do terceiro governo do Lula, né? Porque linha política e linha política econômica. Porque ele teve um caminho no seu primeiro mandato, um caminho no seu segundo mandato, um terceiro caminho do PT na Dilma, e ele volta agora. Então essa é a grande dificuldade, certo? Que política econômica nós podemos esperar do Lula? A minha leitura é que, dada o discurso de posse e algumas ações agora, me parece muito mais o Lula do segundo mandato, né? Que é o Lula com a mesma leitura do papel do Estado, que é uma leitura clássica do PT. Eu tive a oportunidade de, quando eu era diretor do Banco Central, trabalhar 3 anos com os economistas do PT, e depois eu fui convidado para dar aula na Unicamp, na Escola de Economia da Unicamp, que é o berço desse grupo, desse pensamento econômico, certo? E eu conheço bem a natureza da lógica desse pensamento, certo? Progressivamente eu fui me afastando dele, tenho hoje uma leitura muito mais próxima à do Meirelles, certo? Mas tem uma entrevista no UOL do Gonzalo Veloso, que hoje ele tem a minha idade, 80 anos, ele é o economista mais sênior desse grupo de economistas que acompanham o Lula desde a formação do PT. E nessa entrevista, ele, de uma maneira muito clara, deixou até mais claro que teto de gastos é uma estupidez, é um absurdo contra o povo. Então, isso me leva a crer que essa vai ser a leitura do Lula 3, como esses falam, certo? E se isso é verdade, nós sabemos o tipo de problema que nós vamos ter para frente, certo? Porque o país hoje depende muito do crédito privado, e se não seguir um protocolo mínimo de cuidado das contas públicas, vai ter muita dificuldade e vai ter que pagar um juro muito mais elevado para financiar a nossa dívida. Compartilho então agora a pergunta também com Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER e ex-secretário do Ministério da Fazenda, a respeito dessas revogações. Nós amanhecemos, não é, Marcos, com a notícia de revogações e agora revogações que envolvem processos de privatização, principalmente de estatais como Petrobras e também como Correios. Quero ouvi-lo aqui sobre essas mudanças e de que maneira o mercado reage a tudo isso. Eu concordo totalmente com o Luiz Carlos e com o Henrique Meirelles, né? Eu acho que não tem nada a adicionar. Eu acho que a revogação é muito mais um gesto político, enfim, para agradar a militância, do que de fato algo economicamente relevante. O que eu acho que é economicamente relevante é essa visão de mundo de que a expansão do gasto público, né, e a coordenação do Estado dos investimentos privados do setor público é uma fonte garantida de crescimento econômico. O Estado tem um papel importante em alguns momentos, né? A expansão dos gastos pode ser eficaz em alguns momentos, quando você tem desemprego, com deflação, como ocorreu após a crise de 2008 nos países desenvolvidos. Então não se trata de demonizar a ação do Estado, né? Mas não no caso de uma economia que está perto do pleno emprego, como o caso brasileiro, né? Em que os salários reais estão subindo, né? E que tem problemas, enfim, a inflação está caindo, mas ela ainda está alta, né? Então o receio aqui é que acho que dá sempre a discutir se podia ter uma regra fiscal melhor do que o teto de gasto ou não, mas o que interessa é garantir uma trajetória de redução,
né, da dívida pública brasileira, que é muito alta na comparação internacional com outros países emergentes, né? E a sinalização agora é o contrário disso, né? Isso leva a aumento de juros de mercado, pode gerar pressões inflacionárias mais tarde, né, que vai ser contraproducente para a retomada do crescimento. Essa é a primeira parte. A segunda parte do problema que eu vejo e de novo, não se trata de demonização do Estado. O Estado é muito importante em diversas circunstâncias, mas essa forma de intervenção do Estado, né, imaginar que basta você financiar, né, investimentos para a construção de fábricas, que isso gera desenvolvimento, essa fórmula tem fracassado no Brasil. A gente viu o fracasso que foi a indústria naval, a tentativa de conteúdo nacional para óleo e gás, o que foi o Inovar Alto, que foi um programa para beneficiar a produção de automóveis no Brasil. Isso resultou em fábricas ineficientes, em baixa produtividade e baixo crescimento econômico. Eu temo, né, e acho que esse é o risco que está posto à mesa, que essa agenda, combinando maior gasto público com pressões sobre a taxa de juros e sobre a inflação mais à frente, com distorções microeconômicas que levam a baixo investimento, a construção de fábricas ineficientes que não estão na fronteira do mundo, acabe levando a um novo cenário de aceleração econômica estrutural do Brasil. O que vai ser, enfim, uma pena depois de tantos avanços que o país teve desde a gestão do governo Temer. Muito bom podermos ouvir e trazermos 3 vozes tão gabaritadas para o assunto para a gente poder refletir esse novo ano que começa, essa nova gestão e as já decisões do novo governo. Agradeço aqui grandemente a gentileza, a disponibilidade dessa conversa. Henrique Meirelles, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. Também o ex-diretor do Banco Central e ex-presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e também o economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER e ex-secretário do Ministério da Fazenda. Quanto currículo, hein? Minha nossa, muito bom. Obrigada mais uma vez por terem estado aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado. Dando tchauzinho aqui de volta. Meirelles fazendo ali o sinalzinho pra gente. Sinalzinho de volta para você então, Meirelles. Obrigada pela gentileza.